Fala pessoal, como é que vai? Tudo jóia? Espero que todos estejam bem aí. Meu nome é Fernando Canizawa, estou aqui fazendo mais um vídeo para o nosso canal Flexografia Descomplicada, hoje com um cenário novo, né? Um cenário diferente, a gente está estruturando melhor, né? Aqui é um local que a gente organizou só para gravar esses vídeos. A gente tem aqui, os próximos vídeos a gente vai fazer certinho, tem um monitor, tem uma lousa aqui no estúdio, né? Fazer um trabalho melhor, né? Mais profissional. A gente, além do bom conteúdo que a gente tenta entregar, a gente quer fazer melhorar cada vez mais, né? A gente está lançando também um curso de pré-impressão, né? Um curso de pré-impressão e mão na massa mesmo, igual os vídeos do nosso canal aqui. Eu vou te dar uma base. Isso não é para quem não sabe Illustrator e Photoshop. A gente vai trabalhar basicamente em cima do Photoshop e Illustrator, que não é um curso do Illustrator em si, nem do Photoshop. Esse curso é para pessoa que já entende um pouco, né? Já sabe usar a ferramenta. Mão na massa mesmo, um curso bem objetivo. Eu vou só te dar uma base teórica na questão de gerenciamento de cores, lineatura, ângulo, ponto, sistema de gravação, sistemas de cores, por que isso, por que aquilo, porque um monte de coisa. Vai te dar uma base teórica muito boa, prática, do que a gente conseguir fazer dentro disso aqui. E a gente vai lançar e você vai baixar um arquivo. Eu vou disponibilizar um arquivo para você. Você vai baixar esse arquivo com imagem, com vetor, com tudo, e a gente vai fazer junto, eu e você, no Illustrator e no Photoshop, tá bom? A gente tá para lançar aí. Eu tô deixando um link até inclusive na descrição desse vídeo. Se você se cadastrar antes, fazer seu cadastro e-mail, você vai ter 20% de desconto na compra desse curso. Esse curso eu garanto que não tem no mercado, né? É um curso realmente, se você já entende um pouco de Photoshop e Illustrator, com toda certeza você vai conseguir trabalhar em clichêria, em birô, o que seja, né? Vai te dar uma base muito boa de tratamento de imagem também. Você vai entender alguns conceitos de gerenciamento de cores, enfim, vai te dar uma base bem sólida, né? Obviamente nunca vende milagre, a intenção aqui não é vender milagre, né? O pessoal que acompanha o canal há mais tempo aí sabe disso. A gente até desmitifica um monte de coisa aqui, né? Então eu também não estou te vendendo milagre, eu estou te dando vou te dar uma base, vou te dar ferramentas, né? Condições de você poder fazer um bom trabalho de pré-press. E eu creio que você vai conseguir com esse curso, tá? Então, o legal do curso vai ser gravado, você não de modo, você vai conseguir lá parar, voltar, enfim, assistir quantas vezes você quiser. Tá certo? Vai ser um trabalho complexo, tá? Com imagem, com vetor, não vai ser um trabalho exatamente tão simples. E a gente vai fazer junto, né? A gente vai tratar a imagem junto, vai fazer o vetor, vai fazer a montagem, vai colocar microponto, vai fazer tudo junto. Tá certo? Bom, hoje o vídeo aqui não é exatamente sobre o curso, né? Queria falar um pouco sobre o tipo de ponto, né? Até um pouco desses materiais que eu vou apresentar aqui foi cedido gentilmente pela Alfa Clichêria, tá? Já queria agradecer aí o Marcelo Canavassi e o Adriano Godoy por ter liberado o material. Então a gente vai falar um pouco de ponto, né? Sobre tipos de ponto, né? Então já começando aqui, compartilhando a minha tela. A gente no vídeo anterior, a gente chegou a falar de lineatura, né? LPC e LPI. Até eu expliquei, depois se você quiser dar uma pesquisada aí, qual que é a diferença de LPC e LPI. A diferença é que um se baseia em centímetro, né? Que é uma sigla, né? Linha por centímetro, e LPI, linhas por inches, né? Por polegadas. Então é só uma conversão. Bom, quando rapidamente aqui, né? Você de repente não fala, mas lineatura, né? Que é isso, né? Quando você fala, tá na fábrica, às vezes você não tem muita experiência, fala, o trabalho tem 60 linhas. Quer dizer que um centímetro, uma linha de 1 centímetro tem 60 linhas de retícula. Então, quanto maior a lineatura, mais fina menores são as retículas, as bolinhas, né? Quando você dá zoom. Então, a gente falou aqui de LPC e LPI, falou de angulação no vídeo anterior, né? A gente tem que obedecer aqui a diferença de 30 graus de uma cor para outra, né? O amarelo, ele tem uma angulação menor, né? Então você pode, em 90 graus, você vai ter lá, por exemplo, o ângulo de offset, né? Esse aqui é de offset, né? Por exemplo, cian 15, magenta 75, amarelo 90 e o preto 45. Então tem uma diferença de 45 graus cor por cor.
O amarelo ele vai ter uma diferença menor, né? Porque você não tem espaço para ter 30 graus de diferença em 4 cores, né? Então ele vai compensar no RIP. Se você pegar uma cor no seu trabalho, na sua empresa, e puxar ela e medir a lineatura só do amarelo, se você pedir para gravar, por exemplo, 60 linhas, você vai ver que o amarelo ele tem lá 64, 63, né? Então ele compensa um pouco aumentando isso aí, na cor mais clara, tá? Então, offset são esses ângulos, flexo, 7,5 no cian, 67,5 no magenta, 82,5 no amarelo, 37,5 no preto. Também 30 graus. A diferença é que de flex a gente trabalha com ângulo quebrado, porque lá anteriormente, ainda tem muita gente que trabalha com hexagonal, os anilox geralmente são gravados com 60 linhas, então os ângulos de offset são muito próximos, então pode ocasionar moaré. Não é que dá moaré, pode ocasionar. Então evita-se, né? A gente tenta evitar. O pessoal fala que flex tem muitas variáveis, né? De fato, só que a gente consegue controlar e evitar muitos problemas. Bom, a gente falou sobre isso aqui no outro vídeo, né? Num vídeo anterior, então eu vou passar rapidamente aqui. Eu queria falar mesmo era dos tipos de ponto, né? Deixa eu achar aqui. Parece até sintonia de rádio AM e FM, né? Retículo AM. Retículo AM é esse ponto redondo, ponto round, que a gente já está acostumado, né? Que 99% das empresas utilizam, birô, gráfico, enfim. Na tela aqui eu coloquei, né? Eu pus aqui uma roseta, né? Ela é uma sigla AM, né? É amplitude modulada, né? Então, ou seja, se você tem lá um ponto de 2%, ele vai ter uma retícula de um tamanho. Se você aumenta essa porcentagem para 50%, né, a bolinha lá, a retícula, ela vai aumentar o tamanho dela. 90, 75 e assim por diante. Essas retículas, né, elas têm a gente está bem habituado aí, pessoal mais antigo, às vezes só de olhar com microponto, não com conta-fio, sabe até a porcentagem aproximada ali que está dando, né? Essa retícula ela é muito boa, ela é mais usual, por quê? Porque ela tem uma estabilidade muito maior, né? Ela entope menos ali, principalmente nas áreas de média, né? Tem uma estabilidade grande, você consegue ter bastante entupimento e o clichê dura mais. Desvantagem dessa retícula, ela tende as áreas de mínimas ali, ela tende a marcar muito, né? Vocês verem aí, o pessoal que está mais acostumado a trabalhar com degradê, com aquela sombra gaussiana, às vezes marca muito duro, né? Então é por causa dessa retícula. Então, e a gente tem também a retícula FM, né? Que é frequência modulada, que seria a nossa famosa estocástica, né? Que a gente usa bastante aí, terminando sombra, terminando isso aí. Essa retícula é diferente, você mede ela por pixel, né? Por exemplo, se você pegar e encostar seu rosto no monitor muito próximo do seu que você está assistindo, por exemplo, principalmente na televisão mais antiga, você vai conseguir ver lá os pixels, né? Aqueles quadradinhos que lá é os pixels. Então, na empresa, na clichêria, quando a gente vai calibrar o RIP, né? O que a gente faz? A gente vai descobrir lá qual que é o menor ponto. A diferença é que na retícula FM, quando a porcentagem aumenta, não aumenta o quadradinho, ele vai aumentar a quantidade de quadrado. Por exemplo, quando está 2%, a gente define lá no RIP, né? O ponto que grava, roda, processa, né, na clichêria e roda na impressão sem quebrar. Então ela vai ter 31 micros. Então quer dizer que vai ter 31 quadrinhos daquele, o ponto vai ter 31 quadrinhos daquele, 31 quadrinhos. É 21 micros, geralmente banda estreita 21, 25 micros, né? Pixels, perdão. Então vai ter ali, o quadrinho vai ter ali aproximadamente 25 pixels, né? Quando aumenta a porcentagem quando a retícula FM, né, ou estocástica, ele não aumenta o quadrinho, ele aumenta a quantidade de quadradinhos. Então quando você pega aqui, por exemplo, deixa eu pegar uma imagem aqui que dá pra gente mostrar. Deixa eu achar aqui uma imagem. Por exemplo, quando a gente pega aqui uma imagem que tem essa retícula, por exemplo, essa aqui, ó, você vê que os quadrinhos, ó, ela não aumenta as bolinhas, ela aumenta a quantidade de quadradinhos, quantidade de ponto em volta dele. Então, o que acontece quando faz isso? Ela tende a entupir, principalmente ali de 50 para cima. Por quê? Porque a partir de 50% fica muito próximo os quadrinhos, né? Então, por isso que, por mais que a gente tenta melhorar isso, ela costuma dar alguns tipos de problema nesse sentido. Como os pontos são muito próximos, qualquer squash que der, qualquer ganho de ponto a mais, ele vai tender a entupir.
Então a gente não tem um resultado muito legal, muito bonito, né? Tem que rodar muito fino e costuma dar muito problema, não dá muita produção, etc. O que a gente faz então? Então a gente tem a retícula híbrida, né? A retícula híbrida, ela é a junção das duas. A gente aproveita o que tem de melhor num tipo de retícula e o que tem de melhor na outra. Aproveita o que tem de melhor na retícula AM e aproveita o que tem de melhor na retícula FM. Então isso na alfa-clicheria, né, chama alfa-dot. É um processo que a alfa tem lá que tem esse recurso. Então você vai ter ali degradê terminando melhor, vai ter aquelas sombras gaussianas terminando melhor, cromia, dando melhor acabamento, né? Além disso, a gente tem ainda aquele recurso do microcell, né? O microcell você vai ter ali, na gravação você vai colocar microtexturas ali, eu até costumo comparar com o pneu, né? Com o pneu do carro. Então ele ajuda, mas não é bem o desenho do pneu, seria tipo os alvéolos do Onilox, só que bem menor que o alvéolo do Onilox. Ele recebe tinta e ajuda a transferir. Então com isso aí, com o mesmo clichê, com a mesma tinta, você consegue diminuir ou melhorar a eficiência de transferência. Por exemplo, imagina que você recebe aí a tinta, vai diluir ela, vai diluir 50%, por um exemplo, você dilui 50%. Se você conseguir transferir melhor essa tinta, você vai diluir 60%, um exemplo. Ou se diluir 30%, vai diluir 40%. Então, assim, é uma economia imensurável, né? Se você for avaliar. Digamos que a gente consegue economizar só no branco, né? Imagina você economizar branco. Branco, toda a embalagem tem branco. Então, se você conseguir economizar que seja 1%, 2%, imagina no ano o custo que isso não dá, né? Eu até tenho um exemplo aqui de uma coisa que a gente fez em fábrica mesmo, né? Eu tenho aqui uma área sólida, né? E ela deu densidade no magenta, né? A gente sempre procura medir essas coisas mais escuras, ou magenta, ou ciano, enfim, a cor que seja. Deu 1,2 de densidade, isso sem microcell, sem nada, né? Ou microtextura, depende do lugar, o software que usa, mas são os microcells, né? Microtextura. Quando a gente aplicou o microcell standard, né? Que foi a primeira versão dos microcells, a gente teve 1,3 de densidade, com a mesma tinta, mesmo inox, mesma máquina, né? Então você já imagina, você já teve um ganho aí de transferência com a mesma tinta de 0,13 de densidade, né? E a gente usa o Pixel Plus, né? Que ele tem uma densidade, ele tem uma qualidade ainda maior. Então de 1,33 a gente conseguiu 1,72. Você imagina o tanto você vai conseguir cortar essa tinta. Então a gente tem esse recurso do Alpha Dot, né? Que é o melhor do ponto redondo, com a melhor microcell, melhor qualidade do ponto redondo, da retícula AM, com o melhor da retícula FM, que é a estocástica, junto com o microcell. Então você tem uma qualidade excepcional de cromia, de impressão, de velocidade, né? Tem a estabilidade do ponto round, né? E com o acabamento do ponto estocástico. Então você tem um resultado bastante legal aí. E a gente tem, né? A Alfa tem um recurso, né? Por isso que eu falei que parte desse material foi gentilmente cedido pela Alfa, né? Então aqui a gente tem até algumas comparações aqui, que eu até falei, né? Que o material deles explicam direitinho. Eles têm um recurso, cara, que assim, eu tenho aí, eu comecei a trabalhar no ramo gráfico com 12, estou em 41, tem 29 anos que eu trabalho com isso, né? E 21 mais ou menos com Flexo. Então a gente tem aí eu fiquei bem encantado com o recurso que a Alfa tem, que é o Belíssima, né? É um recurso exclusivo no Brasil, inclusive, só a Alfa tem, que é um ponto completamente diferente desses dois. Dá a impressão realmente de ser um ponto digital. Você vê a impressão, por exemplo, eu estou com esse material aqui, eu não sei se vai dar para ver no monitor direitinho, mas ela dá a impressão de ser uma impressão digital mesmo, você não consegue ver ponto, né? E aqui, ó, na tela tem aqui um exemplo de um arquivo ripado já, né? Você vê que de longe aqui não dá para ver muita coisa, né? Ele tem assim, não dá para ver bem o ponto. E eu tenho aqui com o zoom mais ampliado. Então é algo completamente diferente dos dois pontos que a gente tinha falado há pouco, né? Tanto do reticular round com retícula FM. Dá um resultado muito legal, cara. Esse aqui é um arquivo já ripado, né? Com o zoom. Ele tem uma formação completamente diferente desses dois que a gente falou. Algo realmente exclusivo no Brasil. E você tem uma qualidade espetacular.
até aqui, eu vou até mostrar para vocês aqui, tem como a gente filmar os pontos aqui, ó. Isso aqui tô pegando realmente algo impresso aqui, ó. Material impresso, né? Qualquer lugar que você colocar aqui, ele tem uma formação bem diferente, você tem um resultado espetacular, aproxima muito do digital, muito mesmo, eu bem impressionado. Isso aqui, inclusive, eu até trouxe uma amostra lá, tá até meio amassada, mas é igual a gente sempre faz, a mão na massa mesmo. Isso aqui tirei da produção, tá? Então tava sendo produzido, então não é bobina de teste, não é nada, né? É bobina realmente de produção, que deu uma qualidade, uma velocidade, uma estabilidade muito grande, né? Você tem aqui um resultado espetacular, muito bom mesmo. Então aqui, né, a área da carne, do bife aqui, você tem não sei se vai conseguir ver no monitor, né? No monitor é mais difícil de ver, mas você tem uma qualidade espetacular nas cromias aqui, ó. Terminação de degradê zerando, muito legal mesmo, muito bom. Isso aqui é um recurso exclusivo da Alfa, né? Então, a gente tem aí, né, que a gente falou, o AM, né, parece sintonia de rádio, ponto AM, ponto FM. Ponto AM é o ponto redondo, né, o ponto round, esse ponto convencional, como as pessoas falam, né? E o ponto FM, que é a nossa famosa estocástica, né, que o pessoal fala bastante. Isso aqui dá uma impressão visual, você ampliando o ponto assim, fica, né, até o ponto redondo, né, com roseta e tudo, ampliando demais, assim você dá uma impressão estranha, né? Mas isso, visualmente, a percepção que você tem, que isso aqui foi impresso com 100 linhas, 100 LPCs, né? Qualidade muito boa, acho que até mais, você não consegue distinguir pontos, assim, se olhando assim, né? O nosso olho tem uma capacidade limitada, né? Capta muitas, eu não sei bem quantos milhões de cores o nosso olho capta, né? Mas assim, você tem uma impressão visual muito interessante desse negócio, né? Muito legal mesmo. Então vale a pena testar. Estou colocando aí meu telefone na tela, né? Se você quiser, inclusive, testar isso aí comigo aí, eu estou à disposição. Meu telefone, meu e-mail, se tiver qualquer dúvida também. Esse telefone é pessoal, pode procurar qualquer hora, qualquer dia. Se eu não responder na hora, eu costumo responder o mais rápido possível, né? E o legal disso tudo é que você tem assim você não perde desempenho produtivo, né? Que é muito interessante. Então, você tem uma ideia, a gente tem, não pode falar nome exatamente, mas a gente tem desafios aí de empresas que só aceitavam, empresas grandes inclusive, que só aceitavam impressão em rótulo, né? E estão aceitando o teste agora, vão aceitar um teste nosso em flexo, vendo essas amostras nossas, tá certo? Então assim, muito legal mesmo, acho que vale a pena, né? Tá trazendo aí novos conceitos, né? Da Flexo. Hoje até algumas pessoas falam assim, mas vamos perder mercado para impressão digital. Eu acredito que sim também, né? Só que a gente está ganhando muito mais mercado de rótulo do que perdendo de digital. Vou ser bem sincero, eu acho que a gente tá com uma qualidade muito boa de flexo, né? Algo que a gente, quem é mais antigo aí sabe que a gente nem sonhava atingir. E a gente hoje, eu vejo muita coisa até melhor em flexo do que em rótulo, né? Então tem uma qualidade bastante legal, tá bom? De novo, deixando meu telefone, meu e-mail na tela. E deixando aí também o link no e-mail, na descrição do vídeo, né? Se você tiver interesse do curso, a gente deve lançar daqui um mês no máximo, acho que nem isso. E você vai ter 20% de desconto, tá bom? No lançamento desse curso. Espero que você tenha gostado do estúdio novo aí, tá organizando aqui, mas é para fazer o melhor, tá certo? Muito obrigado, viu? Até mais.